Esse podcast é um oferecimento de Água Levite, Clube Turismo Leandro Martins e BNI Noroeste Paulista. Fala galera de Rio Preto e região, estamos aqui mais uma vez na nossa mesa. Vamos começar mais um episódio de Rio Preto Cast hoje, né, Leandro? Exatamente. Antes da gente começar, você já sabe, né? Curta, compartilhe. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, já siga, se inscreva no nosso canal, que isso é super importante. E temos um papo bem legal hoje, hein, Igor? Hoje vamos falar de business. E network. Ah, que isso, hein? E a galera que a gente trouxe aqui, os caras são fera nisso. Nomes de peso do business. Nomes de peso. Trouxemos aqui hoje Kleber Zumiotti, CEO da iProcesso, e Dani Romancini, que é consultora financeira. Ambos aí também participam de grandes redes de negócio, do BNI, mas eu queria, antes da gente começar, que vocês se apresentassem para o pessoal aqui, para aqueles que estão nos acompanhando aqui no Rio Preto Cast. Muito bom. Eu começo? Não. Damas primeiro. Vai lá, Dani. Não dá, deixa não. Bom, pessoal, antes de mais nada, muito obrigada pela oportunidade, literalmente, da gente estar aqui conversando sobre esse assunto tão bacana e que faz tanta diferença na nossa vida aqui. Eu sou Dani Romancini, sou economista, consultora financeira de empresas e pessoas há 22 anos. E o meu propósito é falar sobre dinheiro de um jeito simples e descomplicado. Todo mundo precisa falar sobre esse assunto, não pode ser um tabu, e a gente segue na luta aí. Que bacana. Sensacional, é isso aí. Eu sou o Kleber Zumiotti, como você falou, 29 anos, indo para 30 anos no mundo corporativo, CEO de grandes empresas direcionadas à tecnologia e há 4 anos seguindo o meu propósito, abrir a minha empresa focada em processo. Então a gente cria oportunidades através da organização de processo para que as empresas prosperem, para que elas ganhem mais, para que elas frutifiquem mais, prosperem mais e cresçam só com a organização de processo. Afinal de contas, processo conecta pessoas e tecnologias, que é o grande tripé, aí a tríplice aliança da transformação digital. Que bacana. Eu já vou querer depois conversar com você, viu, sobre dinheiro. É um assunto que a gente está sempre precisando de uma diquinha a mais. Vou deixar meu cartãozinho para você, Igor. Agora eu vou falar um negócio. O Kleber, ele era presidente lá da equipe lá do Mindset, né? E eu vou falar um negócio que ele sempre falava todos os dias. Hoje é o melhor dia da minha vida, né? Mas todo dia, né? Tem que ser o melhor dia da nossa vida. Essa história é fantástica. Não sei se todo mundo sabe, mas eu vou aproveitar aqui. A minha filha, na época da pandemia, de 5 para 6 anos, ela todo dia acordava e falava isso. Pai, hoje é o melhor dia da minha vida. E a gente ficava todo dia, né, dentro da época da pandemia. E cada dia tinha um motivo diferente. Ou era tomar um sorvete, ou era brincar no parque, ou era andar de carro, ou era só dar a volta no quarteirão. Ela sempre que estava feliz e ela muito conectada com tudo que estava acontecendo, ela falava, hoje é o melhor dia da minha vida. E não podia ser diferente. No meio de um relacionamento com alto nível, né, de empresários, aquele momento, para mim, era o melhor momento da minha vida e que marcou. É isso aí, Leandro. Exatamente. 6 meses, toda sexta-feira, ele lá. Hoje é o melhor dia da minha vida. Sensacional. Muito bom, muito bom. Gente, antes até da gente começar, acho que é super legal vocês falarem, né? Esse start, o Kleber, por exemplo, são 20 e tantos anos aí trabalhando já com tecnologia. Como que foi para você esse start de trabalho no mundo corporativo, para nascer o teu negócio? Tá. Tudo tem um propósito. Quando especificamente ali com 26 para 27 anos dentro do mundo corporativo, eu comecei a perceber que as pessoas que se conectavam às tecnologias eram muito malucas. Elas ficavam totalmente fascinadas com a tecnologia e, portanto, perdiam o foco no resultado. E aí eu sempre fui ligado no propósito que era ajudar as empresas com a tecnologia a chegar no resultado. Só que aquilo deixou de ser o principal elemento. O principal elemento foi processo. Porque se eu não tenho processo, se eu não sei o que eu preciso fazer, não adianta só ir lá e fazer. Então essa mudança de chave aconteceu nesse período. Eu com 46 anos, então foi uma mudança brusca. Eu sempre tive sócio na vida toda.
desde 2 a 17 sócios. Então, uma pluralidade muito grande dentro do mundo corporativo e abrir uma empresa. Só me deu segurança por conta da bagagem. Né? Abrir uma empresa com 26, 27 anos nas costas já me deu essa segurança e a certeza que só ia dar certo. Esse foi o pulo do gato. E para você, Dani, como que é esse... Na verdade, eu sempre trabalhei por conta, assim, né? Sempre tive a minha empresa, mas a virada de chave na questão do propósito, eu sempre fui consultora de empresas e eu não atendia pessoas. E aí eu sempre chegava nas empresas e os funcionários das empresas falavam assim, nossa, Dani, você não me arruma uma planilha? Nossa, você não me ajuda com o cartão de crédito? Tá Nossa, vendo? você não me... faz uma conta aqui pra mim de uns juros e tal. E eu falei, puxa, eu sempre ajudei, né? Assim, independente de qualquer coisa. Mas aí eu comecei a estudar outras coisas, mudar um pouco a minha entrega profissional para você não ficar naquela de mais do mesmo. E aí, quando veio a pandemia, que foi assim um diferencial gritante, que o meu WhatsApp bombou de um monte de gente desesperada, com as portas fechadas, sem saber o que ia fazer com as contas para pagar, e eu criei a consultoria online gratuita, que foi o meu projeto social. Eu atendi 50 empresas durante um ano, sem cobrar nada. E eu falei, cara, eu acho que eu preciso mudar tudo isso. Aí reformulei todas as minhas entregas, eu tenho vários formatos de atendimento, justamente para a gente tratar da organização financeira de modo inclusivo. Todo mundo tem que ter acesso a conhecimento, todo mundo tem que ter acesso a uma mentoria, uma consultoria, sabe? Então, assim, eu atendo qualquer tipo de pessoa dentro de um custo-benefício que vai caber no orçamento dela. Isso é bacana. É muito bacana. Muito bom, acessível aí para muitas pessoas, né? Às vezes as pessoas têm uma renda menor e falam assim, nossa, o que eu vou fazer? Eu não consigo, né? Uma consultoria financeira, e aí fica se acabando e vai lá e pega empréstimo achando que vai resolver. Exatamente. E vai virando aquela bola de neve, né? E aí, a gente, assim, eu desenvolvi um método que quando você contrata a minha consultoria, a minha mentoria, a gente nunca olha os números de imediato. E aí todo mundo fica assim, né? Nossa, mas é chato anotar os gastos, planilha, ai. E aí, quando a gente começa pelo outro caminho, que é o caminho da mente, porque a chave da organização financeira está na mente, as pessoas falam assim, nossa, você não vai ver os números? Não é a planilha que vai fazer você se organizar financeiramente. É a maneira como você lida com as suas emoções, com seus sentimentos. Por que você gasta mais do que você gasta, sabendo que você está com o cartão de crédito estourado? Às vezes a gente não sabe. Ou faz que não sabe. Não quer ver. Não quer ver. O que os olhos não veem, o coração não sente. Mas o Essa é bolso uma máxima, sente. né? Mas a fatura chega, né? A fatura chega. O que eu ia comentar, eu acho que esse é um dos pontos primordiais de uma conexão que a gente tem com a Dani no mundo corporativo. Hoje, o principal foco nosso de entrega é resultado através de processo. E a gente propõe para o empresário e o empreendedor pagar pelo resultado que a gente oferece, que passa muito pelo que a Dani está dizendo sobre primeiro olhar o do outro, entender, porque não é aí que se ganha dinheiro. Exato. A partir do momento que eu consigo mostrar para o outro que ele precisa, ele vai precisar de alguém para conduzi-lo. Exato. Então, a partir dessa mudança, você fala, putz, agora eu entendi que eu preciso. O pior momento é aquele que não sabe o que não sabe. A partir do momento que você sabe o que você não sabe, você vai atrás. Então, esse primeiro princípio também foi muito, muito boa conexão, porque no mundo de consultoria é isso, né? A hora que você chega para vender a consultoria, a maioria das empresas falam, poxa, eu já contratei um consultor, ele veio aqui, já gastou muito e não me deu resultado. Então, a minha empresa, que é a iProcesso, a inteligência de processo, foca exatamente em dar o resultado para que o resultado gere todo o financeiro e condições para ser remunerado. Então, eu não posso me preocupar primeiro em ganhar. Eu primeiro preciso doar para que ele ganhe, para que depois sobre para que ele me pague. Vocês veem aqui uma mudança de mindset, a gente vê que ela vem ocorrendo aos poucos, né? Se você não entrega algo realmente de valor, não tem por que ou a pessoa ou a empresa mesmo investir, né? E aí entra naquela discussão, às vezes o cara investe e não tem resultado nenhum, e aí dá N discussões. Mas você sabe, Léo, a gente faz uma entrega, e tanto eu quanto o Kleber, a gente entrega muito conteúdo gratuito.
né? O Kleber, através dos webinários dele, assim, através das redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube, o Kleber também. Então, assim, a nossa entrega é massiva de conteúdo, mas por isso, justamente por isso que se conteúdo só fosse suficiente, a gente não existia essa profissão de consultoria em área nenhuma, porque é só você entrar no YouTube hoje, você acessa lá, sei lá, o vídeo lá, aprende e tal. Não é suficiente, né? Porque todo dia a gente está na rede social entregando, e na hora do vamos ver, a pessoa até pesca alguma dica que você deu ali, mas na hora de fato de executar, ela precisa do especialista. Você sabe que eu vejo assim, que às vezes a pessoa, ela até tem a consciência, ela vai atrás, ela busca informação, ela entende daquilo que ela precisa, mas ela precisa de alguém ali sentado do lado dela falando assim, ó, você tem que fazer isso. Né? Mas até ajudar a refletir mesmo sobre as questões, né? Uma outra cabeça pensando, porque às vezes você fica preso só no seu ambiente e o seu ambiente não tá tão assim produtivo para te ajudar a refletir sobre a sua situação. Ele já tá viciado, ou contaminado, né? Então, quando vem o especialista, e aí também a nossa empatia, eu e o Kleber, é justamente assim, a posição do especialista, que economiza tempo e dinheiro. E já monopolizamos aqui, você percebeu? Vocês perceberam. Mas tem uma outra tendência que é bom deixar registrado aqui, que as empresas daqui para frente, empresas, independente do tamanho de empresa, elas vão precisar do generalista e do especialista. Pela diversidade de conteúdo, você não consegue estar muito tempo ou todo o tempo super atualizado. E se você não tiver uma visão de um generalista, você não sabe exatamente em que momento um especialista precisa entrar ou qual parte ele precisa entrar do processo. Então, hoje, eu aposto na consultoria, mas hoje a iProcesso é uma empresa que possui a visão generalista com especialistas em processo e que conectam especialistas de negócio, como a Dani Romancini e outros, manufatura, logística, e-commerce e por aí vai. Porque aí a entrega é integral, ela é completa. E aí ele paga pelo resultado gerado e não pelas partes. E a pior coisa é você falar para o cara, vem aqui e resolve meu problema. Ele fala, olha, eu vou até aqui. Aí depois, agora você tem que arrumar um outro especialista para ir até lá. O segundo que vai, não sabe o que o primeiro fez, o cliente paga um sobre-retrabalho e aí o resultado não aparece. E aí quem direciona, Igor, essa é a palavra. Você precisa hoje de gente que direcione as pessoas. Sim. Tem muita informação e o cara tem muita dúvida. E aí quem é esse cara? É um empresário, é um empreendedor que acha que tem que saber de tudo. Ele não tem ninguém para trocar ideia. O empresário é o cara solitário, né? É o cara que acorda independente do horário, não é isso? É o cara que não sabe que problema ele vai ter que resolver, porque ele é o último cara ou às vezes o primeiro. Ele não tem com quem falar. Então, essa estrutura montada por nós possibilita esse conforto, aumentar a zona de conforto. É isso que a gente... Não sair dela, mas aumentar a zona de conforto para que você possa chegar no resultado. E você falando muito, me trouxe muito o conceito de produtividade, né? Que é algo que a gente vem muito falando. Então, você falando um pouquinho de custo e tudo mais, mas o principal também que muitas pessoas buscam é a questão da produtividade, né? Ser mais produtivo, com menos tempo, ter mais treinamentos, enfim, tem... Vamos fazer mais com menos, né? Fazer mais com menos. Seja dinheiro, seja recurso, seja tempo, né? Hoje, a vida é assim. Começa pelo aplicativo no celular. Você quer chamar um carro de aplicativo, você baixa. Você não quer mais, você apaga. Você tem que ser produtivo. Acabou, não funciona, está ocupando espaço, descarta, vou para o próximo. E assim, na vida real, é muito complicado. Porque, falando da andragogia, que é o outro estudo que a gente faz, né, que a gente participa de algumas comunidades, é impossível a nossa geração hoje, que aprendeu a aprender de um jeito, rapidamente mudar o jeito de aprender com tanta informação. Aí vem a colaboração. Por isso que a gente fala no nosso webinar, que depois eu deixo aí o link do canal, a gente tem que ser ágil e colaborativo. Ponto. Ágil para saber o que fazer para tomar a decisão e não primeiro entender o problema para depois se preparar. E colaborativo porque você não consegue fazer tudo sozinho e mais, você não vai ter a visão da solução sozinho. Acho que acabou aquele negócio de você centralizar a informação, achar que você vai ser o detentor do conhecimento para preservar uma posição ou alguma coisa assim, né? Hoje em dia, se você não colaborar, você tá lascado. Tem gente aí que vai atrás desse conhecimento, vai buscar na internet, vai buscar em curso e tudo mais e vai conseguir chegar no objetivo, né? Depende da empresa. Tem muita gente que a gente fala, né, que
Prefere ser cabeça de sardinha ou rabo de tubarão, né? É uma frase que eu uso bastante no meu webinar, porque tudo vem da cabeça, é o que a Dani falou. Não só as travas financeiras, mas também travas em mudança. A gente tem que ter uma cultura que possibilite a mudança todo dia. Todo dia a gente vai para um lugar e volta diferente. Como é que a gente pode executar as coisas do mesmo jeito? É impossível. E se a gente não tem uma cultura que permita absorver isso, a gente acaba aniquilando todas as inovações possíveis, né? E aí não dá o resultado que quer. Não, isso é verdade. E até olhando assim pro lado da Dani, essa questão mesmo de... você quer que as coisas aconteçam diferente, mas você não tem um comportamento diferente, né? Aí é igual o Kleber falou, não adianta. Se você faz a mesma coisa todos os dias do mesmo jeito, dificilmente não vai... É porque é mais fácil você colocar a culpa no outro também, né? Principalmente quando a gente está falando de organização financeira, é mais fácil culpar o governo, é mais fácil culpar a taxa de juros, é mais fácil colocar o cartão de crédito como vilão do processo, porque é ruim você olhar para os seus problemas, né? Para os seus vazios emocionais aí que vão desencadear os gatilhos de você comprar mais do que você precisa, né? Então, não é todo mundo que está preparado para esse processo, mas a gente segue ali botando o dedinho na ferida todo dia. Ô, Dani, e aquela velha frase do tempo é dinheiro, quanto isso é verdade, principalmente hoje em dia, né, que a gente fala muito da questão do tempo, da gente otimizar nosso tempo, o quanto que a gente perde de dinheiro se a gente não administra o nosso tempo de forma correta? Na verdade, a gente perde tempo, a gente perde vida, a gente perde felicidade, a gente realmente perde, porque assim, tanto é que depois da pandemia que teve esse boom de investidores, né, porque a gente está assim, ainda engatinhando, né, no percentual de pessoas que investem, mas assim, na pandemia o pessoal correu atrás disso, justamente para fazer o dinheiro trabalhar para você, porque é a única maneira mais rápida e mais fácil de você enriquecer, porque se a sua única fonte de renda é o salário, você está fadado à pobreza, sinto muito, né? E aí, quanto antes você começa nesse processo, né, de começar a guardar dinheiro, de começar a olhar para as finanças de um jeito mais organizado, quanto antes você colhe os frutos. Eu tenho uma comunidade que é o Dani Me Ajuda, gratuita, que a gente está guardando dinheiro esse ano juntos, né? Eu fiz um desafio nas redes sociais, o pessoal engajou e eu fiz um grupo de estudos gratuito e o pessoal tem dificuldade de guardar R$30, R$60, R$90. Reconheço. eu já quero o link do grupo, não só o cartão, entendeu? Dani Me Ajuda. Então você vê assim, são valores pequenos que as pessoas têm dificuldade de começar. Eu falo, gente, mas se vocês não conseguem se pagar primeiro no R$30, no R$60 e abrir mão de alguma coisa, da nossa mente muito treinada para os prazeres imediatos, né? A gente tem muito essa questão assim de ceder aos prazeres imediatos em detrimento de uma visão de futuro, né? Se você perguntar para a maioria das pessoas que me procura para atendimento, as pessoas não têm um sonho para realizar. E aí, se você não tem um sonho para realizar, por que você vai guardar dinheiro mesmo? Pra nada. Não faz sentido. Não faz sentido. Você vive hoje, você vai na baladinha no fim de semana, você vai sair hoje, você vai comprar a roupa que você quer hoje, o sapato que você quer hoje, amanhã a gente vê. E o cartão de crédito, ele potencializa isso, né? Porque você gasta sem ter que ter o dinheiro em mãos. Você passa o cartãozinho lá, passou, na hora que vier a fatura, a gente vê o que a gente faz. Ô, Dani, e não é só a pessoa física. Não. É a pessoa jurídica, é o empresário. Também. Porque 85% dos empresários não fazem a gestão financeira corretamente. Não fazem. E aí você pergunta para a pessoa se ela sabe quanto de lucro, pelo menos, ela tem, ela não sabe. Se você perguntar como é que ela faz a precificação do produto ou do serviço dela, ela fala assim para você, eu não sei, olha, o pessoal aqui, a concorrência faz assim, pega o preço de custo, faz vezes 3. Aí eu falo assim, vezes 3 o quê? Não sei, todo mundo faz assim, vezes 3. Eu falo, sabe? Então, assim, se você faz a sua precificação, que é o quanto que você vai, de fato, vender para trazer dinheiro para sua empresa, fazendo vezes 3, é na sorte. Totalmente na sorte. E tem um ponto importante que sempre que a gente empreende e passa por aquela pergunta que você falou, Leandro, a gente busca conhecer o nosso negócio, para a gente cada vez mais entregar um valor diferente. E aí a gente esquece de um mar que tem de negócio. Muitas vezes o teu negócio, dentro desse contexto de negócio,
numa simples conversa, numa troca com outra pessoa, te faz enxergar algo que você não enxerga. Então, eu estou dentro de um mercado, mas eu não estou olhando fora. Por que eu preciso precificar dessa forma? Por que eu não posso criar o aluguel, né? O famoso SaaS, né? O aluguel da vida? Então, eu pego meu produto e alugo. Essa é uma tendência. A gente não ter mais, a gente usar. Então, você comprar algo daqui para frente pode ser por uma questão de investimento, etc. E por que não ser disruptivo? Essa pergunta deveria ser feita por todo mundo que tem um negócio. Sim. Antigamente, a gente que é da área de tecnologia, né? Antigamente a gente comprava os CDzinhos dos aplicativos, né? Tinha planilha, editor de texto, de apresentação e tudo mais. Hoje em dia, realmente, você vai lá, você paga uma mensalidade por aquele mesmo pacote de produtos. Você não tem mais o CD que chega na tua casa para você instalar, né? É verdade. E eu tenho eu pago carro por assinatura. Eu também. Em 2020 foi a pandemia, né? Foi. Sim. 2020, dezembro, eu peguei o carro. Isso, acho que pra mim, nem tanto, porque até... já tinha ouvido falar, consegui entendido o negócio, consegui e fiz. E hoje as pessoas, agora em 2023, 3 anos depois, que tem uma galera me perguntando como que é isso, como que faz, não sei o que, é não mais o ter, né? E sim o usar, exatamente. E essa é a mudança do olhar para o negócio. Então é você fazer as perguntas que precisam ser feitas. Esse é o segredo, né? Qual é a pergunta de milhão e não a resposta de milhão. Se você tiver uma boa pergunta, você vai ter horizontes para poder opinar. De novo, escolha, direção, e para isso você tem que ter gente que tenha no mínimo 20, 25 anos de mercado do teu lado para te dar esse leque. No mínimo para você acelerar, para sair do erro mais rápido e fácil, mas de uma forma bem assertiva. Sim. E aí, quando aí o processo nasceu, como consultoria, exatamente vindo trazer o valor que um consultor tem. Que essa é outra barreira, né? Muita gente abre um negócio, está 1, 2, 3 anos no mercado e acha que sabe de tudo. E essa é a dificuldade. E assim, ele pode até saber daquele ponto que ele criou para frente. Agora, o passado não vai servir para o futuro, mas faz a reflexão para que a gente direcione melhor aquilo que ninguém sabe, aquilo que está por vir. Então tem aí uma bagagem que é encapsulada na consultoria, que essa palavra eu adoro, e que também vem resgatar muitos bons profissionais que estão no mercado e que não se valorizam. Tem muita gente que não acredita no potencial que tem e que, portanto, se submete a um regime CLT que eu respeito, né? Que se você for pegar ali, alguns dizem que as 10 ações que vão acontecer nos próximos 10 anos, CLT é uma delas, vai deixar de existir. Por quê? Porque eu não preciso mais comprar um profissional, eu compro o que ele me entrega de melhor. Se vai ser regime PJ, um CLT Flex, o que quer que seja, eu não sei. Mas todo mundo está disposto a isso. Porque senão você fica ocupando o tempo de quem está lá dentro, porque você comprou a hora dele. E aí você cai na improdutividade, você cai na perda de tempo, na falta de foco e por aí vai. Quer dizer, é tudo de ruim. Mas se você contratar só o que o cara tem de valor para resolver o teu problema, é tudo que você quer. É verdade. E uma coisa que eu vejo assim, vocês como trabalham já com consultoria, é um pouco como quando se fala consultoria, ainda muita gente tem receio, mas também fala, putz, consultoria? Não, mas hoje eu pago, vamos supor, você dá o seu valor e fala, não, mas aí eu tenho um fulano aqui que é 3 vezes, 10 vezes mais barato, mas o cara não entende, não enxerga o valor. Você acha que tem uma questão de ser um pouco... Como é que é a palavra que eu posso usar sem falar muita asneira aqui, né? Mas eu acho que vocês entenderam. Eu tô lendo a sua mente, cara. Eu já li sua né? mente. Infelizmente tem. Você sabe que eu até estava conversando esses dias que eu precisava, assim, eu gostaria de achar um outro nome para fazer a apresentação, porque quando você fala consultoria financeira, é 2 coisas horrorosas, né? Consultoria financeira. Você junta 2 coisas terríveis. E aí você tem que caprichar muito no teu discurso, sabe? No teu pitch de venda ali da hora, para você deixar isso, assim, subentendido, né? Não como o carro-chefe da conversa. O que eu acho, Leandro, vou ser muito sincera, é que, assim, infelizmente, existem bons e maus profissionais em todos os segmentos. E a consultoria, ela atrai uma boa parte, né? Porque tem muita gente que tem uma experiência, talvez, de mundo corporativo ou de área financeira, mas dentro de uma empresa,
E aí sai dessa empresa por um motivo ou por outro e parte para o lado da consultoria. E assim, tem algumas pessoas que vão bem porque estudam, mas tem outras pessoas que não, e aí acabam com a nossa vida, né? Eu já tive um caso, por exemplo, que eu cheguei para visitar, para prospectar um cliente, ele me botou da porta para fora, a hora que eu falei que eu era consultora. Ele falou assim, não, porque eu já tive um consultor aqui que quebrou minha empresa. Então, assim, a gente tem esses perrengues, né? Mas eu falo assim, o que eu cuido muito é do meu posicionamento justamente com aquilo que o Kleber fala, que é a questão do resultado, né? E de você mostrar... eu não quero o dinheiro de ninguém, até porque durante 22 anos do meu trabalho eu vivo de indicação. Eu vivo de indicação, não gasto dinheiro para atrair clientes ou para gastar com tráfego pago, nada disso. Então, assim, se a gente não faz um bom trabalho, como é que você que passou por mim em algum momento vai me levar para frente? Você não vai me levar, porque a tua experiência comigo foi tão horrível. Então, assim, eu cuido daquilo que eu entrego justamente porque para fazer diferença na sua vida enquanto cliente e para que você me leve com você para o resto da sua vida. Como uma coisa boa que foi um divisor de águas, seja na sua vida pessoal ou na vida do seu negócio. E tem dado certo. E tudo tem o seu momento, né? E a gente acreditando naquilo que a gente pode entregar, não tem ninguém que vai falar contra. Então, hoje, para a gente poder atuar em 14 segmentos... olhar os mais de 3 mil processos, já chegar com sugestões, nada pronto, porque cada cultura é a sua. Tem uma retaguarda, a gente confia naquilo que a gente faz e tem que ser uma relação de parceria. Porque se dentro de casa tem alguém que possa fazer esse trabalho, por que não faz? Talvez por falta de direcionamento. Está aí uma oportunidade de uma consultoria diretiva. Então, entender toda a equipe interna, inclusive... As 2 últimas semanas no nosso webinar a gente falou dos squads. Hoje também é muito em moda você montar o time de força-tarefa. O que você quer? Você quer fazer um lançamento de produto? Putz, cara, ao invés de você contratar uma empresa A, uma empresa B, uma empresa C, contrata um time que vai te entregar o que você quer como resultado. Que às vezes um valor que você gasta vai ser menos do que a soma do separado. E o resultado vai vir. Isso é um trabalho diretivo. Então, eu posso usar a equipe do cliente, não tem problema nenhum, a equipe do parceiro, desde que ele entenda o resultado que ele quer. Porque se não tiver parceria, se não tiver o resultado na mesa, para que ele vai comprar? Para que ele vai querer o trabalho? E esse é um outro posicionamento, quer dizer, eu tenho que fazer parte da solução do cliente, não do problema do cliente. Não adianta ele me contratar como um funcionário terceiro, ou não... A consultoria tem autonomia. Tanto que hoje, para ele trazer a consultoria nossa para dentro de casa, é do dono. É o dono. É linguagem conversa de dono. É o dono que vai ter que deixar de trocar o carro todo ano, porque ele vai querer investir em algo melhor. Isso muda a consciência dele. Tem que mudar. Tá certo? Por que não dá certo? Porque você não está investindo onde tem que investir. E por quê? E aí começa toda a brincadeira. Mas é o dono. Se o dono entende que o resultado dele não está bom... É só chamar a gente que a gente descobre qual é o resultado. Pode ser financeiro, como pode não ser. Pode ser através dos métodos, ele vai destravar de alguma forma. Ele vai chegar no resultado dele. Nem que seja para ele saber que ele tem que sair da operação. Olha que louco. Às vezes ele é o cara que trava a operação. E a gente prova isso por processo. Fala, cara, sinto muito. Assim, vai tirar o seu Prolabore, vai ganhar os seus dividendos, você tem que sair raro, desse... mas acontece muito. Você tem que sair da operação, oxigena e volta. Porque o cara que cria a operação, a hora que ele fica na operação, ele acaba sendo nocivo, ele estrangula, porque ele quer que tudo seja feito do jeito dele. Então, tira ele, dá outras coisinhas para ele poder olhar e a empresa anda e ele complementa com aquilo que falta. Tinha até uma pergunta até meio nessa linha, porque assim, a gente sabe que a gente, quando vai estudar uma faculdade ou um curso superior, enfim, para o nosso ofício, né, que a gente almeja, né? deseja. A gente tem muita noção técnica e pouca bagagem, por exemplo, de negócio. A gente não tem aulas de como administrar empresa, a gente não tem aula de educação financeira, a gente não tem. Isso é fato. A nossa educação ela é falha nesse processo. O quanto a gente, por exemplo, tem empresários que dão murro e ponta de faca o dia todo lá justamente por falta dessa bagagem. E aí ele acaba se tornando centralizador por causa disso, entendeu? Porque ele quer ter o controle de tudo. Porque ele fala assim, eu aprendi desse jeito, eu sei desse jeito, entendeu? O quanto ele se afastar, deixar a técnica sair muito de perto dele, ele vai perder a mão do negócio.
Na minha visão, é quase 100%. Assim, dependendo do mercado e do tamanho de empresa e do nicho, né? Se nós estivermos falando de grandes corporações, elas já venceram essa barreira dessa atmosfera e entenderam isso de uma forma, e traz isso de uma forma muito lúcida. Agora, empresas médias, e aí eu não quero falar de faturamento, empresas familiares, empresas que cresceram muito rápido o seu negócio, empresas que estão estagnadas, de alguma forma ela precisa trazer essa consciência, desde o dono até a estrutura como um todo. E esse é o ponto mais difícil, porque eles precisam ter essa consciência. É aquela curva de que você não sabe o que não sabe. Na verdade, você quer que as pessoas executem muito bem o que você tem certeza que tem que ser feito, porque deu certo até aqui. Então, a ação de disponibilizar no mercado muito conteúdo e de diversas formas é isso. É o provocar o cara dizendo para ele o extremo, para achar o equilíbrio. É assim, sai da tua empresa, ele vai me expulsar, mas pode ser que daqui 3 meses ele fala assim, putz, cara, aquele período que eu fiquei fora, a empresa andou bem. Por quê? Algo tem que mexer com ele. Porque se eu fizer como consultoria de uma forma mais ampla, aquilo que ele imagina é mais do mesmo. E é muito difícil quando você faz parte do problema, é a nossa vida. A Dani acabou de falar. Por que a gente gasta o dinheiro que a gente não tem? Por que a gente passa o cartão de crédito sabendo que daqui 30 dias eu vou ter que pagar alguma coisa que eu não tenho? Porque muitas vezes é irracional, é emocional. Então, para um dono, para ele entender de uma forma consciente quais são os problemas dele, é super difícil. E aí vem a questão da geração também, viu? Porque os conflitos de geração, a turminha mais nova não quer saber de nada, acha que tudo é fácil, colocar um negócio em pé é super tranquilo. E aí, se isso vive juntos, no sentido de mesma empresa, né, um dono com um filho, um parente, aí você tem um caos, porque ao mesmo tempo que você tem alguém que não tem essa visão, tem alguém que está fora da caixa, não é nem sair da caixa, ele quer mudar e aquilo que está lá não serve. Você tem que achar o equilíbrio sempre. Eu acho assim, eu sempre falo para os meus clientes, num bate-papo inicial, assim, quando você está tomando o pé da situação de como que está a empresa, que a consultoria ela é uma troca. Eu não posso jamais desconsiderar tudo que foi feito numa empresa. Queira ou não, ela está funcionando, né, há 5, 10, 15, 20 anos de um certo jeito. Claro que as coisas estão mudando. E como o Kleber falou, talvez os donos tenham uma dificuldade de acompanhar as movimentações mais rápidas do mercado. Então, eu sempre chego propondo assim, olha, vamos fazer o seguinte, você sabe mais do seu negócio do que eu. Você sabe mais do seu negócio do que eu. Mas eu sei mais de gestão do que você. Então, vamos fazer uma troca? Vamos pegar o que de melhor você conseguiu construir dentro do seu negócio e deixa eu juntar com o que há de melhor em gestão para a gente juntar as forças. Porque, assim, às vezes você chegar, principalmente eu sendo mulher, parece que não, mas tem um pouco ainda de dificuldade, mas você chegar como mulher dentro de uma empresa e falar assim, ó, tudo que você fez até agora que tá um lixo, não dá, né? Então, a gente tem que ter um jeitinho, né? O jeitinho de menina, né, Kleber, que você fala? Coisinhas de menina. Então, a gente vai assim, sabe, devagarzinho, mesclando as forças, juntando as forças, até que você, sabe, pelas beiradas, você vai mostrando que ele pode ser o problema. Mas sempre propor essa ideia de juntar, olha, o que você sabe de melhor com aquilo, com a novidade que eu estou trazendo, com as mudanças que eu estou trazendo, para a gente decolar. Igor, dica de ouro. Hoje tem muita gente ouvindo podcast. Então, o antigo radinho, né? Hoje vem. Então, já passou a geração. Mesmo o cara que ouvia radinho, hoje ele pode ouvir o podcast. E é um bom momento para essas pessoas terem insights. Porque, às vezes, ele ouvindo algo que não tem nada a ver, alguma coisa o incomoda. E aí tem que ter rotina, tem que ter disciplina. O cara que ouve um podcast por mês é diferente daquele que ouve 2 por dia, 3 por dia, 4 por dia. Porque ele vai ter uma maior possibilidade de enxergar o que ele não vê. Ele tem que estar predisposto. Então, a escola segue o que são as empresas. Você tem geografia, matemática, História, tudo disciplina. Física. Aí você chega numa empresa, você tem departamento 1, 2, 3 e 4. A gente que trabalha com o processo, a gente faz todo mundo se conversar. Porque para dar o resultado, eu tenho que pegar um pouquinho de cada um. Sim. Assim deveriam ser as escolas, para que a gente pudesse entender o resultado daquilo que a gente está aprendendo. Está mudando, mas a passos lentos, né? Bem lentos. Ainda... Você sabe que Napoleão Bonaparte, se ele voltasse a viver com a gente aqui, ele ia se identificar com o nosso modelo de
educacional? Uau. Ah, é? É igualzinho. Não mudou nada. Não mudou nada. Tá vendo? Há 60 anos, cara. É verdade, o modelo de legal. pós-revolução industrial, Sim, gente. É o professor isso é lá na verdade. frente, com uma sala gigantesca, com 30, 40, 50, e ó, modelo de industrial, série, produção em série. É verdade, Entendeu? é verdade. isso Bom, a gente já falou diversas coisas assim para o empresário, como que ele, os desafios que ele tem e tudo mais. E vamos falar um pouquinho agora de rede de negócios, né? Yes. Porque é um desafio. A gente falou um pouquinho dele sair da operação para ele pensar estrategicamente e talvez uma das coisas que ele pode pensar é entrar numa rede de negócios. Como que ele consegue identificar que é a hora dele? Porque é bem nesse o que a gente estava falando um pouquinho antes. Às vezes o cara ele quer entrar, mas porque ele tá lá embaixo, ele tá meio que a última alçada dele, sim, a última UTI, abraçada. né? É a Tá UTI. querendo, sei lá, pedindo socorro, qualquer coisa assim. Mas você acha que existe esse momento do cara olhar assim e falar, não, acho que agora eu preciso realmente de me envolver mais, estar no meio de outros empresários, tentar evoluir. E aí? Fala aí, E Igor. até um paralelo, assim, com a consultoria em si, né? O que diferencia uma rede de É. negócio de uma consultoria propriamente dito, né? Porque, querendo ou não, diante de uma rede de negócio, você acaba tendo pequenas consultorias na troca de Você tem de muitos informação. insights, né? Dentro de uma rede de negócio. Depois, para você tangibilizar, você tem que ter uma organização, você tem que ter um método para que você possa transformar aquele insight para você numa realidade, que é um dos trabalhos da consultoria. Esse clique para ele perceber, eu acho que o conselho vai na prática. Porque não adianta você estudar muito, porque tem muita gente que não... Perdão. Vai perder. Tem muita gente que nem se conhece. Então, é muito difícil. Então, eu não me conheço, eu não sei como que eu vou me comportar numa rede de negócios. E muitas vezes as pessoas vão numa rede de negócios porque elas querem vender. E é a principal fonte, porque a gente é doutrinado a isso. Eu tenho negócio, eu tenho que vender. E aí, para vender, eu vou usar o melhor argumento, vou entender as dores e tudo aquilo que a gente sabe. E no curso básico de no técnica curso de básico, vendas, né? o AIDA, né? Enfim, e não é isso. Numa relação de séria, principalmente, por isso que é importante você se conhecer. Se você é uma pessoa pura de relacionamento e redes sociais e convívios, muito provavelmente você vai gastar mais tempo para mostrar quem você é, para as pessoas te olharem de uma forma que elas possam usar direto ou indiretamente aquilo que você está vendendo. Porque normalmente numa rede você vai, putz, quem que vai nessa festa ou quem que vai nesse network? Fulano, eu vou lá por causa dele. Que é um pouco o que a gente fala de caça. Você mira e vai, né? Qual é o esforço para você continuar mantendo isso? Ou, mesmo você alcançando, a pergunta é, você vai continuar? Você vai chegar até a extrapolar aquele teu limite? E numa rede de relacionamento, você primeiro precisa ter a confiança. Na consultoria, levando a pergunta, Igor, para o outro lado, hoje, para nós podermos referenciar ou colocar outros profissionais dentro da nossa consultoria, eu preciso ter confiança. É como uma sala cirúrgica que eu estou com o paciente aberto. Quem é o anestesista? Eu tenho que ter confiança. Não adianta ele executar muito bem ou tomar um deslize ali. Todo mundo vai estar comprometido. E quando você tem uma rede de relacionamento, de convívio e etc., como é que eu indico alguém? Qual é o nível de confiança? Aquela pessoa que eu conheci faz, talvez, 2 meses, qual é a relação que eu posso ter num trabalho? Então, isso aqui acaba diferenciando para a pessoa e percebendo isso. Isso é uma percepção, Leandro. Em algum momento, se atendeu a necessidade dela, vida que segue. Vida que segue. Agora, se ela entende que precisa ter algo a mais, ela vai buscar esse algo a mais, e esse algo a mais pode ser uma disciplina, uma política, ter uma rede de confiança, ter alguém que ajude ela naquilo que ela faz, e por aí vai. Dani. Eu acho assim, a rede de relacionamento, ela funciona como uma rede de apoio, né, mais abrangente do que a consultoria, porque a consultoria, queira ou não, ela vai meio que cirurgicamente em alguns pontos específicos, né? Então, quando você faz parte de uma rede de relacionamentos, eu acho que você se sente acolhido, né? Você se sente pertencendo a um grupo de pessoas, entre aspas, diferentes, de negócios diferentes, mas que, na maioria das vezes, estão buscando o mesmo objetivo comum.
E quando você tem uma metodologia aplicada, garante que isso não vire uma bagunça, né? Que assim, as coisas sejam direcionadas justamente para empresas que querem crescer, que têm um mindset de entender assim, olha, cheguei até aqui sozinho, mas se eu quiser realmente, crescer o meu negócio, faturar mais, eu preciso dar um up, porque assim, eu já vendo para todo mundo que eu conheço, para todo mundo que tinha que conhecer meu negócio naturalmente, já conhece. Então, assim, como é que eu faço para chegar em pessoas que eu não chego? Ou através das redes sociais, que eu acho que é um caminho, mas a rede de relacionamento, ela encurta, né, grandemente esse caminho, porque do nada, quando você passa a fazer parte de um grupo desse, a sua rede de contatos cresce exponencialmente. De uma pessoa, você passa a conhecer 10, de 2 pessoas, você passa a conhecer 30. Então, assim, nunca com a ideia de vender, né? Eu acho que é sempre assim, a questão de você construir relacionamento. Eu faço isso até na consultoria, nos meus clientes. Eu quero sempre conversar, porque eu acho que nada supera o presencial. Então, assim, você pode até me indicar, né? Mas, assim, olha, deixa eu bater um papo com ele, só para eu entender, sabe, o que ele busca. Porque para criar uma solução específica para ele, mas nunca com a ideia de vender, sempre com a ideia de ajudar, e acho que esse é o ponto. Você me fez lembrar de um ponto que eu acho que cabe aqui, que é bem bacana. Tem muitos empresários que têm a empresa dele do tamanho do braço dele. A empresa dele não cresce porque ele não consegue enxergar a empresa sem ele. Sabe aquela coisa? Então, tudo tem que estar perto, tudo tem que estar ali, ele tem que enxergar, saber de tudo. E assim também a rede de relacionamento. Se você precisa de relacionamento perto, né, em que cidade for, você vai se sentir acolhido naquele universo pequenininho. Se você tem uma cabeça que expande o teu relacionamento, se eu posso ir amanhã para o Canadá ou me relacionar hoje digitalmente no Canadá, em que rede de relacionamento eu vou? Com quem eu vou saber? Quem é a pessoa que está do outro lado falando comigo? Eu preciso ter algumas garantias para não começar do zero. Então, ter a cabeça olhando, né, expandindo nessa rede de relacionamento faz muito sentido. Você ter algumas políticas, algumas regras, algumas premissas para você saber que aquela estrutura é igual em qualquer lugar que você queira pôr o seu pezinho. Né? E aí, entendendo a regra, você joga o jogo. Né? Faz parte, né? Se quer jogar o jogo, tem que ter regra. Sem contar que eu acho que conta até como uma garantia. A gente estava falando dos riscos de você referenciar, né, o outro, né? Indicar e tal. Então, assim, quando você faz parte de uma rede de relacionamento, eu acho que naturalmente os riscos diminuem um pouco, né? Porque, assim, se a pessoa está seguindo aquela metodologia, se a pessoa está seguindo, está se posicionando, construindo a sua visibilidade, eu acho que a chance de você olhar ela com bons olhos mais rapidamente é mais fácil de você indicar. E na hora da venda, todo mundo entrega tudo, né? Você faz isso? Faço. Ô, Dani, você faz? Então, a minha TV ali não está conectada, deve ser o HDMI. Você faz? Também faço. Aí na hora de fazer, de executar, não sai. Por quê? Porque na hora de vender, você acaba pegando muito mais do que você tem como especialidade. E aí isso dificulta muito a tua entrega. E aí que as pessoas começam a deixar o trabalho no meio do caminho e a indicação acaba sendo um barco furado. Não, isso é verdade. Até contextualizando todo mundo aí, trazendo um pouco, então nós 3 aqui, né, nós 4, na verdade, fazemos parte de uma mesma rede de negócio, né, de rede de relacionamento, que é o BNI, que é o Business Network International, que é uma rede de mais de 38 anos aí já, com metodologia bem específica. 74 países, 74 países. Exatamente. Então a gente está aqui falando hoje em São José do Rio Preto, mas a gente pode ter um contato com um cara lá nos Estados Unidos, em Portugal, lá na Austrália, enfim, no mundo inteiro, né? E aí, quando a gente fala de BNI, a gente tem aqueles mitos e muita gente fala disso, que é assim, eu não gosto do BNI porque é cheio de regras, tenho muita cobrança. E como que vocês... Quando alguém faz um questionamento desse para vocês, como que vocês esclarecem para mostrar realmente que não é bem nesse sentido? Vamos lá, como que vocês fazem para vender o BNI? Leandro, é fácil. É fácil. Por que existem as leis de trânsito? Para ter regras, né? Para não virar uma bagunça. Se não, meu querido, que hora que eu paro? Que hora que eu tenho que deixar o outro passar? Né? Então, assim, as regras, na verdade, do BNI servem para que justamente a organização funcione, né? Para que você receba referências, para que a gente tenha um ambiente, como o Kleber falou, né? De você, de fato, trabalhar a sua especialidade, né? Então, eu acho que a verdade, as regras do BNI nada mais são do que uma proteção para quem faz parte do grupo. Do mesmo jeito que são as regras. Por que você não pode andar a 200 por hora?
Porque se você tiver que frear em cima de alguém, a tua chance, o teu alerta ali é muito menor. Então, tudo que existe de regras e de leis, né, como no trânsito, dentro do BNI, é justamente para que a organização funcione perfeitamente bem. Tanto é que ela existe há 38 anos. Né? Assim, tem um lado muito difícil de argumentar isso. Porque depende muito de quem pergunta. Normalmente, o empreendedor é o cara que não quis ficar debaixo de uma empresa CLT. Ele não quer ficar preso. Ele não quer ficar preso ao horário, à regra, a cumprimento, a justificativa. E ele montou a empresa dele para isso. Só que a empresa dele não prospera e não cresce justamente por conta disso. Ele precisa, dentro da estrutura dele, ter um mínimo de disciplina. Indicador, performance, aprender. O cara que montou um negócio há 15 anos atrás e continua entregando a mesma coisa, pode ser que dentro do segmento dele ele não dure muito. Então, esses valores que a gente encontra dentro do BNI traduzem essa realidade dentro do mundo corporativo. Então, respeito. Né? O cara que não quer acordar cedo para organizar, respeito. Mas é uma boa prática. Né? E o cara que acorda cedo, como tem N empresários de sucesso que colocam, né, você acordar cedo e entender a variável de um dia para o outro, para você direcionar aquele dia para o melhor resultado. É tudo muito rápido. Às vezes, se você não toma uma decisão logo de manhã, dependendo do teu negócio, na hora do almoço você já perdeu. Perdeu a oportunidade de novos negócios ou de se manter no mercado e etc. Então, se você não está no pique dessa estrutura, mas a tua empresa precisa, escale alguém com a cabeça de dono para isso, mas não perca a oportunidade. Agora, se você é o cara que está à frente e está ali sente cheiro de sangue, né? Como a gente fala que tubarão nada com tubarão. Mas não vai atrás? Hã? Mas não vai atrás? Se ele sente cheiro de sangue e não vai atrás, é porque, ok, né? Ele tá com a vida ganha ou não tá com a vida ganha, mas ele entende que é necessário e não é o momento dele, ou até mesmo coloca alguém para ir. Mas o ponto principal é esse, ele tem que entender que ele vai ter relacionamento de qualidade, né? Tempo é unidade de vida. Né? A Dani falou aí, eu traduzo, tempo é unidade de vida. Para a gente estar aqui, tem que valer a pena para todo mundo. Né? É uma troca, né? Com certeza. E dentro dessa troca, eu vou levar alguma coisa. E esse alguma coisa que eu vou levar tem que fazer sentido para mim. Logo, eu tenho que estar aberto. Até pela pergunta do Igor, como abrir? Né? Então, você aprende num relacionamento pra caramba. Às vezes você vai aprender pela história de vida do outro, pelo negócio do outro, você vai ter alguns insights de parceria. Então, é um momento muito rico. Se você está disposto, segue as regras. É claro que ninguém gosta de ser avaliado. Né? Ainda mais, imagina, Leandro, que a gente furou ali o esquema, mas a gente presidiu agora... Né, o nosso grupo. Então, imagina liderar um grupo de empresários do qual você precisa direcionar o olhar para o accountability, né, para os números que não estão bacanas. Felizmente, eu falo também pela Dani, mas em específico no nosso grupo, a gente conseguiu o nosso objetivo de fortalecer e trazer essa visão de que todo mundo que está lá está a fim de fazer negócio. Legal? De qualidade. Legal. Mas primeiro, entender como esse relacionamento acontece juntos. Né? Porque aí você leva o outro para um cenário diferente, a fila anda e você anda junto. Eu acho que não a qualquer preço, né? Não fazer negócio a qualquer preço. Eu acho que esse é o ponto. Os desafios de você liderar empresários, eu assim, vivi muito isso nessa gestão, porque você precisa entender o timing de cada um, né? Então, assim, como é que você lidera, não no sentido de que, olha, tem que fazer, mas no sentido assim, olha, vamos fazer juntos? Porque se a gente fizer juntos, o grupo cresce, se o grupo cresce, todo mundo ganha, aumenta as chances de negócio, aumenta as possibilidades, aumenta a rede de contatos. Então, é mais no sentido de, sabe, você ficar assim, igual, mas, e sabe, meio que puxando todo mundo no sentido do exemplo. Eu acho que é liderar pelo exemplo e não pela autoridade. Isso é verdade. A gente fala que as pessoas, às vezes, ela não sabe o quanto que a rede de contato pode trazer... não pensa no empresário que pode trazer muitos outros negócios para ele, né? De estar num grupo de empresários, conhecer outros empresários. É muito daquele... Tem um desenho do BNI muito legal que
É você que, dentro dos seus membros, pensando aqui no nosso grupo, vamos supor lá, 40 membros, na verdade não são 40, são 200, 250 pessoas, e aí você É um vai efeito ver multiplicador, né? Exatamente. É um efeito multiplicador. E aí eu falo para você, se você não está numa rede de negócios como essa, como é que você ia conhecer o contato do membro, do outro membro? Você não ia chegar nessa pessoa por um caminho, você poderia até chegar, mas num caminho muito mais demorado, num caminho muito mais custoso, né? Então, essa rede de relacionamentos, ela encurta os caminhos, né? Facilmente você chega em pessoas interessantes para o teu negócio, ou no sentido de realmente vender o seu produto ou serviço, ou no sentido da parceria, como é o caso, quando eu ia conhecer o Kleber? Me conta. Quando que eu ia conhecer o Kleber? A gente já se conhecia de grupo, mas a gente criou uma afinidade depois de um treinamento, né, Kleber? Foi. Que a gente fez uma reunião 9 horas da noite, online. Vamos fazer. Vamos pronto. Né? E é bacana pelo seguinte, né? Se você entender que essa rede que é segura, porque tem um critério para entrar, né? E para se manter, que é exatamente esse accountability. Não adianta você entrar e não seguir a regrinha. Não seguiu a regrinha. O que é a regrinha? Nada mais do que fazer o mínimo dentro do contexto. Você não precisa ter outra linha de prospecção. Sim. Então, dependendo da tua rede, né, necessária para prospectar, o próprio BNI abastece essa rede. Então, isso pode ser de vários municípios, pode ser aqui de Rio Preto mesmo, com as 8 equipes que tem, pode ser fora do país, se você quiser fazer uma parceria. Então, você precisa investir em outra linha de prospecção? Diria que não. É explorar, é focar. Agora, para isso, você tem que saber jogar o jogo. Porque se você trazer toda essa regra para dentro da tua estrutura, você, inclusive, alinha a tua empresa com aquilo que faltava para você poder prosperar. Então, de fato, é uma troca, né? E orquestrar, né? Que a gente fala, os empresários, é um desafio. Mas eu acho que quando a gente consegue fazer o empresário entender que tudo que acontece dentro do BNI não é para o BNI, é para o crescimento dele mesmo enquanto empresário, se você tem uma plataforma para você estudar, para você evoluir enquanto ser humano, enquanto dono de negócio, você tem você consegue construir relacionamentos com outras pessoas, como eu falei, né, na mesma vibe que você. Então, você só tem a ganhar usufruindo de uma metodologia, de uma estrutura que já existe. Você não precisa criar nada. Senta ali e aproveita tudo que você puder em benefício seu. Aproveita para você, porque você crescendo o seu negócio, você leva outras pessoas para o grupo, você cresce o grupo, você, né, consegue ajudar mais, colaborar mais. Então, é o empresário que tem a ganhar, né? Não é o BNI que ganha, me veio uma analogia na cabeça, se for o caso, depois você corta. Aquele cara que sabe que a Ferrari é boa, gosta da Ferrari, não se adapta na Ferrari e vai pegar o gol dele e fazer todas as transformações para chegar até uma Ferrari. Ele vai fazer aquilo que ele gosta, do jeito que ele gosta. Mas, no final das contas, o que ele quer é aquilo que emociona, que dá o resultado, que persegue. Ele está num processo, tem que respeitar. Ele está num período, se ele gosta de mexer no carburador, se ele gosta de ter que botar a mão na graxa de manhã, beleza, faz parte do processo. Em algum momento ele vai falar, putz, cara, chega. Agora vamos parar de brincar, vamos lá para um relacionamento sério. Para fazer negócio. Porque eu acho que esse é o desafio. O empresário que, independente do tamanho de empresa, ele pode faturar R$1.000 ou 2 milhões de reais por mês. A cabeça é a mentalidade que dita a regra. É muito gostoso você estar numa rede de relacionamento que você tem troca. Né? Figurinha repetida no completo álbum, é o que eu falo. Né? Você tem que ter troca. Se você chega num lugar que você fala, então, e aí, o que você achou da política? Tá, não sei o que, para relacionamento, para trocar cartão, o teu valor ali no relacionamento pode não ser o teu valor percebido pelas pessoas. Agora, você está numa rede de relacionamento, você tem uma condição melhor, que está todo mundo aberto, esperando, o palco é teu. Cara, qual é o teu palco? Ah, então, não sei, tá... Aí fica difícil, porque eu não tenho o espírito de dono. Então, basicamente é isso. Não é pela grana, mas é pela gana de você querer perseguir o negócio e prosperar o teu negócio. Legal. Muito de tubarão, né? Exatamente. Esses dias atrás, inclusive, teve o BNI Night, né, um evento aí do BNI. Qual a importância, por exemplo, de eventos como esse para ter justamente essa sinergia e essa troca com os grupos de empresários?
com os empresários e com os grupos aqui da região, também como fortalecimento, né? Olhando o Noroeste Paulista, né? Não só teve o evento, mas teve o reconhecimento também aqui pelo município, como uma rede de relacionamento que fomentou negócios. Então, é algo que tem crescido e tem explorado e que dá resultado, não só entre os membros, mas nas conexões que os membros fazem. E um evento como esse, que foi o primeiro, né? De muitos, é muito bacana, porque tem um lado de reconhecimento de todo o esforço e trabalho de todos do grupo, não só quem está presidindo, mas todos os membros, né? Existe um esforço ali dedicado para entender o negócio dos outros membros, para prosperar o negócio, para entregar negócios que vão gerar resultados. E tudo isso é um esforço. Se você imaginar que a gente está aqui conversando e a gente pensando quais seriam as pessoas que poderiam estar conectadas, melhora a qualidade do nosso relacionamento. Eu posso não entregar nada direto, mas se eu atender tudo aquilo que você precisa com outras pessoas, você vai falar, putz, cara, eu quero falar com o Kleber. Porque o Kleber, ele sempre tem ideias boas, ele sempre indica pessoas boas, eu quero estar do lado dele. Basta. Né? Eu acho que, para resumir o networking, eu acho que uma palavra foi conexão. Porque você juntar 300 empresários entre membros e convidados, num evento assim muito grandioso e de uma forma assim muito leve, e onde a tônica foi justamente o networking ali, né? O bate-papo ali que rolou, e a quantidade de negócios que aconteceu das 7 horas da noite até as 10 da noite ali, só na troca, só numa conversa, sabe assim, num oi que você falou ali, que a pessoa falou, nossa, deixa eu conversar com você aqui. Em 10 minutos que você criou uma conexão com a pessoa, negócios aconteceram naquela noite num volume grandioso. Que pitch de 30 segundos é o que não falta pra gente, né, Leslie? 3 anos, multiplica 52 por 3, é mais de 150 pitches de 30 segundos que a gente tem. Eu vou falar que assim, hoje, né, eles me deram um tempo até bom pra falar aqui, né, são bonzinhos, né? Mas eu falo assim, quando a gente faz parte do BNI, que você tem que fazer as suas apresentações de 30 segundos, quando você me dá 1 hora, meu querido, você tá me dando quase que assim, uma eternidade pra eu falar, né? Porque a gente se vende em 30 segundos, é um espetáculo. Então, eu vou dar um spoiler aqui, nem sei se pode, né? Mas o que eu posso dizer é que, assim, está em vias de acontecer o segundo, né? Já sei notícias também, já sei notícias. Eu falei com o André na semana passada. Aí ele, estão tentando convencer ele. Eu falei, não, mas não pensa. Eu falei, não, mas não precisa pensar muito. Eu falei, e ele também quer aumentar para uma quantidade maior de eventos. Eu falei, não, vai ser sucesso, vai ser sucesso. E, Kleber, voltando ao que você estava falando, a gente até brincou aqui do tubarão, né? Que tubarão nada com tubarão, e aí até uma questão que eu queria trazer. Como a gente identifica quem é o tubarão e quem é a sardinha no meio desse mar aí até o Nadando com os Tubarões, né? O famoso Shark Tank, né? Shark Tank. É isso mesmo. É difícil num primeiro momento, acho que, saber quem é tubarão, quem é sardinha, né? Eu não sei se eu vou saber pronunciar a frase correta, mas fala que a velocidade da luz é maior do que a do som. Então, você primeiro vê a pessoa, né? Que é rápido. A hora que ela começa a falar, e a velocidade do som é mais lenta. Aí você sabe se ele é ou não um tubarão. Mas, brincadeiras à parte, acho que é um pouco isso. A partir do momento que você tem alguém com a cabeça voltada para o crescimento, para o negócio, em prosperar, é um cara que é o tubarão na água e que sente o cheiro de sangue. E é o negócio, ele vai atrás, ele quer saber o que é. E tubarão nada com tubarão exatamente por isso, que cada um tem uma... Eles se convivem bem, são extremamente audaciosos, e eles vão atrás do negócio para poder prosperar. E o Shark Tank é um pouco isso, né? Para você falar de um negócio, de um discurso e vender, você tem que falar o essencial. Você tem o seu pitchzinho ali para fazer a sua venda, né? E é o essencial. E aí, quem é tubarão, né? E nada junto com tubarão, vai criar ritmo, vai criar regra, vai incentivar, vai motivar. O sardinha fica no meio do caminho, né? Uma analogia, porque ele não tem a cabeça de prosperar. Tudo é difícil, tudo é complicado, ele quer as coisas prontas. Ele é aquele empresário, é difícil eu falar isso, mas é aquele empresário
que ele tem a cara do empregado, ele quer o salário dele no final do mês e ponto. Ou ele quer a dica. Sabe a dica? Sabe o que é dica? Dá uma dica para economizar, dá uma Nossa, dica. É entendeu? o empresário que quer dica. Aí você chega e fala para ele, cara, então, nada um pouco. Ai, não, tô cansado. Então, assim, é percebendo isso. E o grupo acolhe. Eu acho que dá para perceber isso muito rápido. Porque se você conversa, o cara, mesmo que ele não tenha desenvoltura, mesmo que ele não sabe falar o pitch dele, ele tem um baita negócio na mão, você falar com ele 2 minutos, é o cara que tem o brilho no olho, é o cara que vai falar do negócio dele com o coração nas palavras, e você vai falar, esse cara sabe o que está falando. Exatamente, perfeito. Não vai terminar enlatado, né? Não. É o cara que não vai terminar enlatado, não igual vai uma virar uma sardinha. sardinha enlatada, é isso aí. Muito bom, gente. Estamos aí seguindo já, nos aproximando ao final do programa. E eu queria, assim, que vocês colocassem uma reflexão para todo mundo. A gente leva muito isso dentro do BNI, mas eu acho que é muito que todo mundo pode levar para a vida, que é o Giver's Gains, né? Que é o dar para você receber. Então, eu queria que vocês deixassem um pouquinho da reflexão aí sobre o Giver's Gains aí. Manda. Mando. Isso veio muito forte quando eu montei aí processo antes de conhecer o BNI, né, inteligência de processo, que era exatamente poder promover uma mudança, gerar o resultado para que houvesse condições de remuneração. Isso é ser givers. Você olhar como o outro pode, através da tua ajuda, ser melhor. Com certeza, ao fazer isso, você faz com que a fila ande. Então, ele vai olhar para você e falar, putz, eu preciso ajudar esse cara. Você gera uma relação de confiança, porque, imagina, para vender a consultoria, já é uma relação de confiança que a pessoa, de fato, precisa entender o teu negócio e confiar no teu negócio. Então, leva um certo tempo. Então, a partir do momento que você faz algo sem esperar retorno, a pessoa fala, se fosse fora de um grupo, você poderia ter as pessoas aproveitadoras, mas dentro de um grupo é bem visto. Porque você está promovendo alguém sem querer nada em troca. E isso é legal para a vida, é o que você falou. Porque é assim, né? Hoje em dia, quando você recebe alguém, a pessoa fala, o que você vai ganhar em troca? Não, cara, eu só quero te ajudar. Tanto que a Dani falou das consultorias, nós ficamos a época da pandemia inteira dando curso de Excel, olha só, gratuito, ensinando várias pessoas, inclusive empresários. E as pessoas falam, mas você não vai remunerar? Não vai ser remunerado? Não. O nosso webinar, 3 anos, semanal, que gerou um MBA em parceria com a Unirp de graça. Então, não é isso que faz a diferença, é o que as pessoas fazem com o que a gente faz. E aí cria laços fortes. Criou laços fortes, você pode ter certeza que o cara vai se sentir até num compromisso moral de falar assim, putz, esse cara está me ajudando muito, eu preciso fazer alguma coisa. Ele vai atrás para querer te ajudar. Eu acho assim, perfeito isso que o Kleber falou, e eu senti muito isso na pandemia também, quando eu criei a consultoria online gratuita. De 1 hora, a pessoa conseguia conversar comigo durante 1 hora, me respondia algumas perguntas para eu poder preparar alguma coisa específica para ela. E na época todo mundo achou que eu era louca, né? Tipo assim, nossa, mas você vai atender de graça? Vou atender de graça, porque dinheiro eu não tinha para ajudar essas pessoas. A única coisa que eu tinha era o meu conhecimento. E eu entendo assim, das 50 empresas que eu atendi durante esse 1 ano, todas elas foram gratas a mim por esse momento, porque naquele momento de desespero eu consegui ser um pouco de luz no fim do túnel para elas, que achavam que tipo iam ter que fechar, mas conseguiram driblar esses momentos difíceis e sair dessa crise. E é o que o Kleber falou, talvez o retorno financeiro não vem por essa porta, eu acho, né? Mas você entrega tanto conteúdo, ajuda, sabe, cria as coisas, faz as pessoas refletirem, principalmente sobre essa questão de finanças. Então, o meu discurso ele é muito simples, sabe? Eu falo que eu pego a notícia do Jornal Nacional e traduzo para todo mundo entender. Olha, vamos bater um papo aqui sobre finanças, que é legal, sabe assim, que é bacana, que não é chato. Então, tudo isso de uma maneira assim totalmente gratuita para a pessoa pelo menos refletir sobre a vida dela. Cara, realmente a minha vida não tá legal, preciso de você. E aí o retorno financeiro vem por outra porta com toda a certeza do mundo. É a síntese daquela frase, né? Conselho, se fosse bom, né? Não se dava, se vendia, né? Então, É isso mesmo. É isso mesmo. Isso. E dentro desse cenário, o que é bacana? Não é só uma ação individual da pessoa, é o que está por trás. Então, hoje tem pessoas que são membros,
que comungam isso e levam para dentro das suas estruturas, né? E eu posso falar isso, em 3 anos, indo para 4 anos com a inteligência de processo, hoje eu cresci fora do estado de São Paulo, fora aqui de Rio Preto, todo com essa visão de colaboração nessa linha de seguíveis no meu negócio. Estamos indo, crescendo sempre dentro de um plano de negócio dessa forma. Como é que eu posso atender Maringá, que é um grande projeto que a gente teve lá de uma multinacional? Como que a gente traz profissionais de qualidade acreditando num propósito comum? Que se a gente for ficar no contrata e paga, amanhã eu posso não ter mais esses profissionais se eu não pagar mais. Esse é o valor que eu ponho na mesa. Agora, a partir do momento que eu tenho uma relação cujo valor não é a grana, o valor é a promoção, é a entrega, isso se converte muito rápido, porque aí você cria uma atmosfera muito saudável. Não só no BNI, mas fora do BNI também. Esse é um valor que, para ir processo, é o que hoje sustenta e prospera para a gente poder estar em mais lugares do que Rio Preto. Bacana. Quero falar com o Kleber, quero falar com a Dani. Como que eu encontro vocês aí nas redes sociais? Poxa, vou eu primeiro. Rede social, vamos lá, @Kleber Zumiotti e @iprocesso_online, são os 2 arrobas em todas as redes. Canal do YouTube. Canal do YouTube é iprocesso.online. Nós estamos chegando a 800 inscritos, então quem estiver ouvindo e puder se inscrever e olhar o conteúdo vai ser muito bem-vindo. E nós temos o nosso MBA. Tem os canais das redes sociais levam para aqueles que estiverem interessados em ter uma gestão corporativa integrando pessoas, processo e tecnologia. Nós temos a parceria com a Unirp, estamos indo pela 2ª turma agora, vencemos a barreira da primeira, 100% online, com docentes do Brasil todo, com especialistas mesmo, trazendo uma visão de gestão diferenciada, equilibrando pessoas, processo e tecnologia, que é a base do nosso método, patenteado, registrado e que faz hoje uma diferença no direcionamento das empresas para elas terem um resultado melhor. Que bacana. Dani? Eu tenho a rede social @economista Dani Romancini, então todo dia tem dica lá, seja de finanças pessoais ou empresariais, todo dia estou dando bom dia lá. Tem o meu canal no YouTube também, que é o Dani Romancini. Na minha rede social tem todos os meus contatos, tem o Dani Me Ajuda, que é um programa de tira dúvidas gratuito também, com respostas rápidas. Sensacional. Eu já mando QR Code. Tem vários programas de mentorias, de consultorias em grupo empresarial, online. Não dá para falar que não consegue fazer consultoria comigo, porque tem sempre um programa de mentoria, consultoria que cabe no orçamento de todo mundo. Viu, Igor? Tá bom. Procurar se era essa a sua dúvida, tá respondida. Procurar lá aí. Gente, obrigado pelo tempo de vocês de estar aqui com a gente nesse bate-papo. Foi super legal. Fizemos um planejamento, mas mudamos tudo, é assim mesmo. Mas foi super legal. Acho que sim, deu pra vários insights aí para todo mundo. É aquele programa que dá para você compartilhar muita coisa. Né? Exatamente. Você que é pequeno, médio, grande empresário, mas que está aí se sentindo meio desnorteado, né? Sem vontade de cantar uma bela canção, né? Procure uma rede de negócio. Talvez assim você vai conseguir encontrar lá dentro, batendo papo com outros empresários, a solução dos seus problemas ou insights para a solução dos seus problemas, ou vai encontrar consultores para te ajudar na solução dos seus problemas, né? A gente só não pode ficar parado pensando que as coisas vão se resolver aí do dia para a noite, né? Milagrosamente. Então, gostaria realmente de agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado. E deixar os contatos, né? Que vocês deixaram, procurem os 2 e é isso. É isso aí, gente. Então você já sabe, gostou do conteúdo, já compartilha com todos os seus amigos, seus empresários, seus vizinhos, papagaios, enfim, todo mundo aí, que isso é importante ouvir esse episódio. Gente, mais uma vez, obrigado você que acompanhou esse episódio e nos vemos no próximo episódio, hein, Igor? Exatamente. Aí, não se esqueça, se inscreva no canal, procure a gente lá no YouTube também. Plataforma de áudio que você tiver preferência de ouvir, ou se quiser ouvir na Alexa, hein? Ah, é verdade. A gente também tá no podcast, também. Spotify. É verdade. Também. Inteligência de processo, desculpa. Já trabalhei. Mais um arroba aí, Fabinho. Já. Mas é isso mesmo. E aí, só lembrando, né? Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast e Apple Podcast. São esses, né? E Alexa também, isso que é...
Não, olha, ok, Google. ó. Ah, não, aí você tá no concorrente. Ah, meu Alexa, Deus. toque Vamos Rio embora Preto depois Cast. dessa. Valeu, gente. Obrigado, valeu. Obrigado, até valeu, mais. falou. Obrigado, Tchau, tchau. gente. Tchau.